boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Vivências aqui na TV Canal 4 Marília. É um prazer estar na sala da sua casa, da sala da nossa casa para a sala da sua casa, para a gente conversar sobre assuntos importantes, relevantes, construir conhecimento juntos, trazer um pouco das nossas vivências, né? Aqui pessoais para você, você também divide as suas com a gente, assim a gente vai transformando o mundo. É assim que esse que é o objetivo do Vivências. Então seja muito bem-vindo, pega seu café, senta aí que a gente vai bater um papo super gostoso. Antes da gente eu apresentar, não sei se vocês já viram nas redes sociais, mas eu apresentar o nosso entrevistado de hoje, eu quero te lembrar de quem me veste, quero te agradecer à Boutique Fases da Lua, que me veste sempre aqui para o programa. Eu preparei o vídeo para vocês darem uma olhada. Eu quero agradecer a Edna, as meninas que estão sempre comigo, são parceiras aqui do Vivências. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre eles, um pouquinho mais sobre esses looks, é na Boutique Fases da Lua, que fica na João Patrocínio de Araújo 297, ali no Paraty. E você já pode seguir a Boutique nas redes sociais, que é @Boutique Fases da Lua. Quero agradecer muito, Edna e meninas, por vocês estarem aqui comigo e serem minhas parceiras de sempre, viu? Deixando o programa mais bonito como sempre. Quero agradecer também a todos vocês que sempre pedem os assuntos aqui, que também se motivam comigo para que a gente traga assuntos relevantes. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante, que acho que abalou muitas pessoas, chocou muitas pessoas. Não vou dizer todo mundo, né, porque a gente não tem essa clareza de todo mundo, mas chocou muitas pessoas, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, que foi o caso do cachorro-orelha. A gente não vai focar nos maus tratos dos animais e nessa parte de defesa dos animais e tudo mais, a gente vai trazer num outro momento. Mas eu quero até deixar para você que eu não sei se você, como eu, ficou também bastante mexido com isso. Tem algumas coisas que a gente pode fazer. Se a gente pudesse, a gente impactaria todo mundo, salvaria todo mundo, a gente, sabe, conseguiria resgatar os animais, a gente olhava para as pessoas em vulnerabilidade, resgatava todo mundo. Às vezes a gente não consegue isso objetivamente, mas a gente consegue através de canais de denúncia. Eu quero deixar para você, vou pedir até para os meninos colocarem aí no GC, alguns canais importantes que você e eu podemos acessar. A gente tem o 181, que é o canal para você denunciar maus tratos aos animais. A gente tem o 190, que é a polícia militar, que você pode chamar em qualquer situação de vulnerabilidade. A gente tem o Disque 100, que é um canal de vulnerabilidade de pessoas em risco, que você pode denunciar também. E a gente tem o 180, que é o atendimento a mulheres vítimas de violência. Então eu vou falar novamente, 181, maltratos de animais. 190, a Polícia Militar. Disque 100, quando você percebe pessoas em sofrimento. E 180, atendimento de mulheres em sofrimento. Tanto esse caso que a gente viu, a gente só veio à tona, né, gente, porque existiu uma denúncia. E aí a gente começa a descobrir várias outras coisas. Então, eu e você, enquanto cidadãos, para uma sociedade melhor, a gente precisa se cuidar uns dos outros. E uma das formas é a gente pedir ajuda. Às vezes a gente não sabe o que fazer, a gente precisa pedir ajuda, como eu pedi ajuda aqui também pro meu colega, meu amigo, também meu parceiro de trabalho, Dr. Renato Agostinho, psiquiatra. Quero te agradecer, doutor, por estar aqui de verdade mesmo. Te agradecer por aceitar esse desafio de falarmos sobre adolescência. Muito obrigada por você ter vindo aqui, viu? Deixa eu só te apresentar para o pessoal. Gente, o Dr. Renato Agostinho, médico psiquiatra, ele fez residência médica em psiquiatria pela FAMEMA, residência médica em psiquiatria da infância e adolescência pela Unifesp, psicofarmacologia avançada pela USP, pós-graduado em nutrologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein, cofundador da plataforma Mente Vitale e atua em psiquiatria clínica há mais de 10 anos e a gente vai discutir o tema adolescência entre o cuidado e a responsabilização. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Ana, pelo
pelo convite, pela oportunidade. Eu acho que é um tema, né, a adolescência, eu acho que surge em uma situação trágica, vamos dizer assim, mas que, ao mesmo tempo, nos dá a oportunidade de falar mais um pouco sobre essa fase da vida, né, que é uma fase tão complexa, às vezes, e difícil para os pais, mas também para os próprios adolescentes que estão passando por um momento ali de transição, né, entre a infância e a vida adulta, e estão, né, desenvolvendo o que a gente chama de um senso de identidade, né, onde costumam se desenvolver valores, onde eles passam a entender e a se perguntar mais quem são eles mesmos, e a partir disso, né, entenderem, né, que caminhos seguirem. E por isso acho que um tema da adolescência em si, eu acho que é bastante válido para a gente trazer aspectos importantes aí para a família de uma maneira geral, que cada vez tem perdido, né, um pouco dessa função tão importante que é estar olhando com cuidado para esses garotos e garotas, né? É uma fase muito difícil. Eu até falei para o doutor, gente, que eu separei aqui alguns, para a gente lembrar de alguns casos, né? Envolvendo adolescentes. E eu quero te desafiar a um movimento super importante. Quando a gente se impacta com situações como essa, de comportamentos inadequados ou limítrofes de adolescentes, todos nós, sendo dentro da saúde mental ou não, temos o ímpeto de julgar, de punir, de achar um absurdo. Isso é natural, né, da nossa humanidade. A gente fala, onde já se viu uma pessoa fazer isso? O que a gente vai ter que fazer com esse adolescente? Porque é muita rebeldia, porque é falta de limite. A gente tem várias teorias. Mas eu quero te desafiar a sair desse lugar do senso comum, né, dessa agressividade em troca, para a gente entender um pouco desse comportamento. Entender não é concordar, né, porque as pessoas confundem, não é passar a mão na cabeça, não é aceitar, nada disso. Mas todo comportamento, ele tem um porquê, tem uma causa, ele não vem do nada. E a gente precisa olhar nesse sentido se a gente quer uma mudança na sociedade. Não tem como a gente só tratar a agressividade com agressividade. A gente precisa olhar para algumas funções ali primárias, para alguns começos, para que a gente mude os comportamentos. Então, só para lembrar vocês, e para vocês entenderem como que a gente fica mais impactado com essas questões dos adolescentes, a gente teve massacre em Suzano em 2019, na escola, ataque em Aracruz e em Espírito Santo em 2022, numa escola, atiradores em Goiânia em 2017 também numa escola, e os adolescentes trouxeram nessas situações questões de bullying, questões de sofrimento na escola, que eles resolveram isso através desse comportamento. Tivemos também o caso Galdino também em 97, que foi o índio em Brasília que sofreu uma agressão por adolescentes. Nós temos também alguns desafios na internet, clube de luta na internet, enfim. A gente tem várias situações que envolvem os adolescentes e envolvem o indivíduo nessa fase da vida, que é uma fase de necessidade de pertencimento, de reconhecimento, né, de construção de valores, como o senhor disse, né, doutor? Eu acho que é interessante a gente explicar para as pessoas também essa questão do comportamento. O que a gente espera de um comportamento de um adolescente? Quando que é um comportamento patológico? Quando que não é um comportamento patológico? Sabe, para a gente entender um pouco desses comportamentos. A gente costuma até brincar, né, que a adolescência é uma fase da aborrecência, né, por exemplo, muito se fala, né, uma fase mais de rebeldia, e realmente, assim, né, geralmente, não generalizando, mas muitas vezes o adolescente, ele tem essa característica mesmo, e que faz
parte dentro de um desenvolvimento normal, que é testar limites, às vezes ter algum tipo de comportamento mais de oposição em relação aos pais, né? Mas é muito diferente do que a gente fala de algo quando é patológico, né? Quando a gente entra numa nuance que a gente chama de transtornos de conduta, né? Onde existe um padrão persistente, né? Então não são questões pontuais que ocorrem, mas são formas de comportamento que são, né, recorrentes, né, de condutas antissociais, né, que incluem aí, né, agressividade, um estado de humor mais irritado, né, judiar de animais, como foi o que ocorreu, roubo, né, furto. Então, são alguns sinais assim de condutas, né, que são mais complexas, assim, exatamente, do que um padrão do que muitas vezes na adolescência existe, né? De desrespeito, às vezes, de uma coisa, de uma briga pontual, de um limite que é testado a mais, né, em relação ao pai e à mãe. Então, quando a gente fala de uma coisa patológica, é algo que tem que existir sempre um padrão de recorrência e persistência, né, que implica de, né, comportamentos que a gente chama de antissociais, né? Esses dias eu estava até lendo sobre a diferença, né, de normal e patológico, que é intensidade, recorrência e prejuízo, Exato. Né? Então, de fato, quando a gente percebe, é neurobiológico também, né, da adolescência. Quando a gente percebe um adolescente com um comportamento pontual é uma coisa. Quando a gente percebe esse comportamento se repetindo, a gente precisa ficar em estado de alerta, né, doutor? Nesse sentido. Sim, que a gente pode ver, talvez, algo patológico, né? E o aspecto também do que a gente chama, né, de remorso, de empatia, né, da frieza, né, do quanto o pós também, algum comportamento inadequado, algum comportamento, né, que infringe, assim, existe, né, um real sentimento de culpa, né, de arrependimento, né? Então a frieza assusta, né? E isso é um sinal bastante importante também de ser observado, assim, né? O que o senhor acha? O senhor acha que tem algum... talvez seja multifatorial também, né? Mas existe uma crescente desses comportamentos na adolescência hoje, né? De patologias na adolescência hoje? O que na sua experiência você tem visto? Eu entendo que sim. Principalmente, eu acho que quando a gente pensa no adolescente em si, não dá para a gente pensar somente nessa fase, né? Eu acho que o adolescente, ele vem como um indivíduo que vem de uma criação, de um desenvolvimento desde a infância, né? Onde você tem geralmente uma importância, né, muito grande da vinculação com as figuras dos pais, né? Então, o que a gente chama aqui de vínculo seguro, né, onde você consegue ter uma relação de conversa, de abertura, né, uma relação aberta, uma relação amorosa com o filho, né? Esse adolescente, ele cresce dentro de um ambiente favorável. É lógico que não é só o ambiente familiar, né, que envolve, né, essa evolução, esse crescimento do adolescente, né? Existe o ambiente, por exemplo, da escola, né? Existe o ambiente das amizades, né? Que podem ser em outros locais que não a escola. E, infelizmente, cada vez mais presente o ambiente digital, né? Que acaba hoje, sim, sendo um grande responsável pela mudança de comportamento de muitos adolescentes, né? Então, se está aumentando questões comportamentais na adolescência, não é que a internet seja exatamente a vilã, né? Mas por ser uma fase de vulnerabilidade, a adolescência, o mundo virtual, né? Algumas plataformas especificamente, algumas redes sociais,
elas acabam né, favorecendo, né, esse momento da vida onde o adolescente busca a aprovação, ele busca um senso de pertencimento, e a rede social ele tem o anonimato ali, né? Ali ele não aparece, ali, né? E ali os grupos eles se formam e perde um pouco a dimensão de culpa até, né, em relação ao indivíduo, porque você, né, você compartilha de certa forma responsabilidades ali e você está no anonimato, né? E surgem, sim, dentro dessas plataformas digitais, de grupos online, infelizmente, às vezes, influências extremamente negativas para comportamentos de risco, né? Então, eu vejo que cada vez, assim, em consultório, na prática clínica, a gente tem se deparado com não só questões assim relacionadas à agressividade, mas a problemas emocionais, muitas vezes associados à questão digital, né? Assim como até problemas relacionados à sexualidade, né? A sexualização precoce, sim, né? Sim. Então, infelizmente, assim, esse universo digital, onde uma supervisão adequada, muitas vezes é bastante difícil ser feita, né? E também as próprias famílias, né? Eu acho que cada vez mais, infelizmente, as famílias elas têm se diluído, têm perdido, né? Uma questão de vinculação maior com o filho, né? Cada vez mais as pessoas estão trabalhando muito, né? E terceirizando muito a criação e a educação dos filhos, né? Então, a gente acaba colhendo, às vezes, algo posteriormente que necessita de cuidados maiores por deixar de ter essa vinculação, esse contato, né? Com o filho, né? E até a gente conversando nos bastidores, você me mandou algo que me chamou muita atenção, que não é os pais ficarem interceptando somente o que os filhos veem na internet, como se fossem, sei lá, uns detetives, né, dos filhos, mas é estar junto. Eu acho mais difícil, porque você colocar um app espião no celular do seu filho é fácil. Você vincular o celular do seu filho ao seu, também a gente consegue fazer isso. Agora, a gente deixar de diminuir o nosso trabalho, né? Diminuir as nossas coisas para estar com o nosso filho, né? Para construir com ele, para ter interesse. Eu acho que isso é muito mais difícil. Interesse no que ele está vendo, interesse em como foi na escola, interesse em quem são seus amigos. Você sabe que eu estava até conversando com uma pessoa e ele falou, eu vou na casa dos meus amigos, tal. Tal hora, tal. Mas você sabe, sua mãe sabe quem são seus amigos? Não. Sua mãe não sabe quem são seus amigos? Não, não sabe. Aí, Renata, eu voltei lá, tô com 45, né? Voltei lá quando eu tinha 15. Imagina! Minha mãe queria saber quem é o pai, quem é a mãe, quem é todo mundo, para deixar eu ir na casa de um amigo. Minha mãe ligava antes, sabe essas coisas antigas, né? Porque não tinha internet, né? Então, quem é? A Ana Gláucia vai aí mesmo? O que vocês vão fazer mesmo? Né? Até testar minhas verdades. E dessa pessoa eu fiquei chocada, porque a mãe não sabe quem é, né? Então, talvez, eu acho que essa provocação... Aqui a gente não está culpando ninguém, responsabilizando ninguém, mas essa provocação de onde está? Onde está seu filho agora? Você está assistindo o programa Vivências, eu acho ótimo você estar aqui, mas onde está o seu filho? Está talvez fechado no quarto, está talvez numa plataforma aí da internet que você nem sabe acessar, que a gente às vezes nem sabe acessar o que os adolescentes acessam, né? Então eu acho que é interessante nós começarmos a nos interessar pela vida dos adolescentes, pela vida das crianças, e não só adolescentes e crianças, porque hoje o tema é a adolescência, mas pela vida do outro, pela vida de quem está junto com a gente, né? Do nosso marido, da nossa esposa. Se interessar genuinamente. É um treino, gente. Amar é um treino. Se interessar é um treino, né? Então, talvez fica um pouco dessa provocação nossa. Quando a gente dá um Google nas notícias,
esses adolescentes ou esse adolescente, já não sei mais, que aconteceu esse caso, era de madrugada, né? Por que ele estava de madrugada ali, né? Será que os pais sabiam que ele estava de madrugada ali? Tem várias questões que a gente precisa olhar, né? Então, eu acho que é importante a gente olhar para essas questões da rede social, né? E de estar atento onde esses adolescentes, eles estão formando os valores, como você falou, né? Formando os valores, formando as suas opiniões, entendendo, trabalhando empatia, para que a gente tenha um mundo melhor depois, né? Se a gente quer uma população adulto mais saudável, a gente tem que olhar para isso, né? Quais são as maiores queixas que você vê dos seus adolescentes, assim, que você trata os seus adolescentes? Quais são as maiores queixas que você vê? A gente estava até conversando aqui em off, né? Você vê casos assim, né? Posso falar de limítrofes, né? Casos mais impactantes. O que você tem visto mais? Eu acho que, em termos de adolescência, o que prevalece muito hoje são questões emocionais, né? São quadros depressivos, são dificuldades de relacionamento familiar, com pai, com mãe, e geralmente dentro desse contexto está esse universo assim digital, né? Então a dificuldade de estabelecer limites de tempo para o filho, né? E isso ocasionando conflitos, né? Consequentemente, queda de desempenho escolar, né? Então, eu acho que na prática clínica o que a gente tem visto, assim, infelizmente, são quadros depressivos, assim, cada vez tem aparecido mais, eu acho que tem chamado mais a atenção, assim, no consultório, né? Dentro dessa perspectiva anterior, a respeito, eu acho que é importante frisar, assim, né, do adolescente, que em termos neurobiológicos, assim, o cérebro, ele desenvolve, né, amadurece primeiro o sistema límbico, que é o do prazer, relacionado a prazer, né? E posteriormente somente que se amadurece córtex pré-frontal, que é aqui na frente, que é onde controla os impulsos, que é onde, né, consegue prever consequências, né, e pensar se deve fazer ou não. Então, o prazer, né, a motivação, né, a vontade de estar inserido dentro do grupo, de grupos, tudo, isso leva, né, muitas vezes a comportamentos que não se espera, né? Por uma falta ainda de amadurecimento de falar, pô, será que eu devo ou não fazer isso? Né? Será que... né? Então, existe uma questão ainda que na adolescência, o cérebro ele não está igual a um cérebro de um adulto. Entendi. Né? Ainda esse pré-frontal de falar, cuidado, não faz isso, espera, não é bem assim, né? Pensa melhor, ele ainda não está totalmente desenvolvido, né? Diferente do prazer e até mesmo, né, a parte hormonal, da sexualidade, enfim, tudo está à flor da pele, né? Então, por isso que a gente fala tanto assim da questão familiar, né, da importância, porque é a referência, né, máxima, assim, de colocar esses limites, né? Que ele próprio não consegue e que ele pede, né? Ele, ao mesmo tempo que o adolescente, ele é muito ambivalente, o adolescente, né? Ele quer sair dos limites, mas ao mesmo tempo ele não quer estar sozinho. Ele quer independência, mas ao mesmo tempo ele quer ser cuidado. Então ele tem muito esse padrão, assim, se você observar o adolescente, né? Então é muito importante, assim, a família tá instruída e tá em conexão com esse adolescente que ele está em formação, aberta a diálogo, né? Para estar conversando constantemente sobre as questões da vida. E, assim, muitas vezes a punição, uma característica, né, de ser uma coisa um pouco mais incisiva, acaba sendo pior, muitas vezes, porque
esse adolescente ele acaba mentindo, ele acaba ocultando, é aí que ele não vai falar as coisas que estão ocorrendo com ele. Quando um colega oferece droga ou quando existe alguma possibilidade de algum comportamento inadequado. Algum enfim, desafio, exato, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu acho tão legal essa fala sua, porque tem essa questão da punição e tem essa questão do senso comum que diz assim, nossa, mas você é bom para mexer na internet, você já sabe mexer na internet, então você pode se responsabilizar por tal coisa, né? Se você é bom nisso, então você pode se responsabilizar por outras coisas. Então, quando o senhor traz essa questão neurobiológica, é super importante, gente, a gente entender que o adulto, ele acaba sendo um formador, um modelador ali, né, do adolescente. Por mais que o adolescente ele tenha mais facilidade em uma coisa ou outra, quando você traz essa questão da maturidade, é muito importante a gente também se responsabilizar por esse indivíduo, né? Nós que somos adultos, nos ajudarmos esse indivíduo a amadurecer. Sim. E é tão difícil porque, igual o pessoal falou, a gente tem que diminuir a maioridade penal, a gente tem que fazer isso, já tem 19 anos, nossa, fez 19 anos agora, como se fez 19 anos, virou, né? Virou, um dia virou. Então, assim, eu acho que a gente tem que sair um pouco desse lugar, né, o Renato, e olhar mesmo para esse indivíduo nessa fase, né? Eu acho que a palavra perfeita é prevenção, né? Eu acho que mais do que olhar para o que tem de consequência, você lidar com prevenção, né? E aí a gente não está falando aqui de não consequenciar comportamentos inadequados. Eu acho que sempre é importante existir o diálogo, a conversa e dividir com ele essa consequência, né? Vai ter uma consequência. Tá ciente de que existe uma consequência, né? Caso ele venha a descumprir como se fosse contrato, vamos dizer assim, né? A gente não está falando de ser algo livre, a gente está falando sim de limites combinados, de limites feitos, de conversa, né? De abertura, de diálogo entre pais e filhos, né? Como uma forma extremamente importante de relacionamento, e isso é construído, né? Isso também não vai ser na adolescência, né? Eu acho que é construído desde a infância, né? Esse vínculo, essa relação, e que acaba sendo extremamente importante para proteger diante de um mundo em que a gente tem cada vez mais fatores de risco presentes. Exatamente. Né? Principalmente quando a gente olha para a internet, né? A internet é, assim, uma ferramenta extremamente valiosa hoje para a gente, mas perigosa também, né? Então a gente precisa ensinar o caminho em casa, né? Ensinar o caminho em casa. Eu fiz uma entrevista, o ano passado, acho que foi, com um psicólogo de Ourinhos, que ele tem um trabalho lá que chama Papo de Homem para Homem. E ele faz umas rodas de conversa nas escolas para meninos, adolescentes. E ele traz nessa roda assuntos intencionais, mas da masculinidade, da violência contra a mulher, do feminicídio. E aí ele contou que são 7 encontros. No começo, os meninos estão alvoroçados, né? Mas nos finais dos encontros, quando ele vai colher depoimento dos meninos, os meninos começam a falar do impacto da roda, da diferença de pensamento. E isso entra no que você disse de prevenção, né? Quando a gente fala de prevenção em casa, talvez seria a gente tirar tempos para estar com eles, com os nossos filhos, com a gente, né, Renato? Sim. A gente almoçar junto, a gente jantar junto, ter esse tempo. E aí esses movimentos de prevenção ir para os outros lugares que esses adolescentes estão inseridos, né? Para poder construir isso com eles, né? Exatamente, né? Eu acho que é essencial, né? Como eu venho falando nesse período, né? Observar, né? Sinais de risco, né? Questões que possam estar ocorrendo, e eu acho que, se necessário, de repente, né? Buscar uma psicoterapia, né? Buscar uma ajuda profissional para orientação, para desenvolvimento, isso a gente hoje tem uma grande possibilidade também de auxílio, né?
Sim. Mas acho que a gente não pode só terceirizar, né? Terceirizar para a escola, terceirizar para o psicólogo, né? O cuidado do adolescente, o cuidado do filho, né? Exatamente. Gente, a gente ficaria aqui conversando com o Dr. Renato horas, né, doutor Renato? Mas eu gostaria que ele viesse outras vezes para a gente conversar sobre assuntos tão importantes como esse, para a gente sair um pouco do senso comum, do julgamento fácil, da superficialidade. Se a gente quer movimentos profundos, a gente tem que pensar profundamente. Por isso eu quero te levar eu quero te desafiar, inclusive, a pensar profundamente, a se responsabilizar também por uma sociedade melhor. Quero te agradecer, Renato, por estar aqui. Muito obrigada mesmo por trazer esse assunto que é delicado, né? É difícil, mexe com a gente, né? Porque o adolescente mexe com a gente, né? Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e eu quero deixar esse espaço para você deixar seus recados aí para o pessoal. Eu que agradeço, Ana, a oportunidade, né, de estar aqui, da gente poder estar trocando ideia, conversando sobre um tema que é bastante relevante, né? E dizer que, assim, percebendo, né, questões como não só tristeza, não só agressividade, mas percebendo questões como maior isolamento, né, recusa de ir para a escola, aumento de irritabilidade, às vezes até sintomas somáticos que a gente acaba identificando posteriormente, né, que aquela dor de cabeça constante, aquela dor de barriga constante que a criança, que o adolescente está tendo, na verdade, é uma emoção ali que está por trás daquilo, né? E está observando, né, esses sinais e buscando ajuda, buscando conversar com o filho, identificar se está acontecendo alguma coisa na vida, né, se está acontecendo alguma coisa na escola. Esse é o recado que eu acho que é mais importante, né? Sempre a gente está olhando aí para as crianças, para os adolescentes com o cuidado que eles merecem, porque é uma fase são fases, né, de desenvolvimento, né, infância e adolescência. Sim, isso mesmo. Gente, a gente precisa se cuidar. Que você possa se cuidar, cuidar dos seus, cuidar das pessoas que estão à sua volta, escolher tempo de qualidade para que a gente faça uma sociedade cada vez melhor. Um grande beijo para você, fique bem, se cuide, cuide dos seus e a gente se vê no próximo programa Vivências. Um beijo para você.